Olá, tudo bem, gente? Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério, mas de muita importância, que provavelmente mexe, nos sensibiliza a todos, mas que nós precisamos conversar sobre isso. Provavelmente o caso da morte do menino Henri Borel, ainda sob investigação policial, deve ter nos sensibilizado. Como é sensível o tema da violência infantil, né? A violência ou abuso sob diversas ordens, física, psicológica, sexual. Então, particularmente acredito que se os operadores e exercitores do direito estão procedendo com a investigação cabível para o crime que foi cometido, de outra sorte, as inquietações humanas seguem. E o campo da psicanálise é um campo bastante fértil para elas. Onde o humano está, com as suas ambivalências, com seus conflitos, com as suas demandas, a psicanálise aí também está. Eu acredito importante a gente não se omitir nesse momento e aproveitar que esse assunto veio à lume, infelizmente, de um modo muito trágico, né, muito lamentável, para que a gente possa falar sobre o cuidado, a nossa atenção para possíveis sinais de violência infantil. E eu não estou falando só das nossas crianças diretas, me referindo aqui aos nossos filhos ou aquelas crianças que estão sob os nossos cuidados. Eu acredito que todos nós, imersos e intrincados nesse laço social, precisamos nos responsabilizar pela infância, independente se os filhos são nossos ou não. Esses sinais que a gente vai conversar aqui um pouquinho, eles não devem ser observados de forma isolada. A conjuntura deve ser analisada, o quadro que compõe, né, deve ser observado, mas são sinais de alerta. E que a gente, observando esses sinais e tendo cuidado com eles, né, para evitar que aconteçam ou em acontecendo, agindo de uma forma preventiva, para que a gente possa evitar o pior. O cenário mais dramático que a gente vê se repetir cotidianamente, não apenas na TV e nas redes sociais, mas também na clínica psicanalítica. Então, como psicanalista, eu acredito que o sujeito, enquanto ser social, ele necessariamente precisa cuidar da infância, repudiar a violência sob diversas formas. E se você, por acaso, se identificar uma criança próxima a você com esses sinais, ligue 100 ou denuncie por um aplicativo chamado Proteja Brasil, que está relacionado com a proteção de crianças e adolescentes. Seja um cuidador, diga não à violência, busque ajuda se você precisar, porque a violência infantil deixa traumas indeléveis na vida de uma pessoa. E todos nós podemos ser agentes de mudança para isso. Então, o primeiro sinal que nós aqui apontaríamos são as mudanças repentinas e injustificáveis de comportamento. Na verdade, muitos eventos, né, na vida de uma criança podem suscitar essa mudança de comportamento, inclusive alguns tipos de transtornos de humor, né? Então, a gente também tem os casos de desregulação hormonal, fatores, portanto, orgânicos, fisiológicos, a vivência do luto, seja o divórcio dos pais ou a morte propriamente dita de um ente querido, a mudança de escola, que muitas vezes se assemelha também com uma perda de um objeto de amor, as próprias características do isolamento social, que não deixa de ser um luto, mas assim, a mudança repentina de comportamento, embora seja sinal de alerta para muitas coisas, no caso da violência infantil, ela é muito contundente. Então, a criança que antes era doce, amável, carinhosa, amorosa, se ela muda o comportamento bruscamente, sem nenhum motivo aparente que o possa justificar, tornando-se mais ríspida, irritadiça, agressiva, muito ensimesmada, é um sinal de alerta para a violência. Uma outra coisa é com relação aos medos. A gente sabe que os medos, principalmente na infância, eles são muito comuns.
medo do escuro, medo de certos animais, né? Medo de ficar sozinho, que tem a ver um pouco com aquela sensação de desamparo que essa ausência pode suscitar, mas medos antes inexistentes que passam a ocorrer. É importante a gente observar a reação das crianças, principalmente quando diz respeito não só à ausência, mas à presença de certas pessoas, né? E é importante também observar como elas se comportam na presença dos seus amigos, na casa dos amigos, né? Porque antes o que era motivo de prazer, por que passou a se tornar de algum modo assustador? Antes, ficar sozinho ou sozinho com alguém especificamente era natural, agora não é mais. Então fique alerta, né? É importante a gente não obrigar ou constranger as crianças, sem uma análise mais profunda, a conviver com certas pessoas. É importante a gente acolher e considerar essa negação da criança, porque pode não ser birra e pode não ser apenas fantasia infantil, né? Principalmente nós, psicanalistas, que temos essa teoria, né, da fantasia muito cara à psicanálise. A gente sabe que Freud, ao analisar isso, considerou muitos outros fatores que muitas vezes na correria do dia a dia a gente deixa passar despercebido. Também a gente não pode deixar passar despercebido a aproximação incomum de outra pessoa e a perturbação que essa aproximação gera na criança. Um excesso de intimidade, colocar muito no colo, ficar com muitos toques, invadindo ali a intimidade da criança. Então, se você conhece alguém que tem criado oportunidades de encontros com essa criança, né? Aparentemente assim, sem maiores ou segundas intenções, apenas porque é muito afetuoso, porque diz gostar muito de crianças, né? Mas que tem utilizado isso como momentos para ficar sozinho com a criança, principalmente sem supervisão de outro, fique atento. E aqui eu não estou falando de estranhos, eu estou falando de familiares, estou falando de professores, de vizinhos, de orientadores, de cuidadores bem próximos, que utilizam essa confiança pelo laço afetivo, ou melhor, que podem utilizar essa confiança pelo laço afetivo justamente para praticar a violência. Sinais também de regressão ou infantilização da criança. Ela recua a fases anteriores da sua vida infantil. Então é a criança que já está maiorzinha, com 6, 7 ou até 13 anos, que começa a falar com a voz mais fina, como se fosse um bebezinho falando, né? Que passou a querer usar fraldas sem uma disfunção orgânica que o justifique, ou sem estar na fase de usar fraldas, logicamente, né? E passou a chupar dedo, né? Passou a recorrer ao bico, à mamadeira, comportamentos que estão mais relacionados com a primeira fase da infância, ou tem colocado uma conotação triste e melancólica na voz, junto com esses fenômenos regressivos. Fique atento, isso também pode ser um dos sinais de violência. Ou, digamos assim, uma adultização no sentido de erotização precoce da criança, manifestações mais exibicionistas da sexualidade. Então a criança altera o seu vocabulário, incluindo uma erotização precoce de uma forma mais contundente, não apenas no vocabulário, mas também nos seus atos, nos gestos que ela faz, em que ela não aparenta vergonha ou ficar inibida por fazer isso na frente de outras pessoas, né? Desenhos que destaquem regiões genitais, por exemplo, com muitos detalhes, né? Que mostrem atos violentos ou atos sexuais, posições sexuais, né? Isso também feito nas brincadeiras, utilizando ali bonecos ou uma outra encenação desse tipo. Tenha cuidado, porque isso pode, digamos assim, ser uma forma dela tentar elaborar esse trauma e ter uma violência por trás disso, que ela esteja pedindo ajuda através dessas manifestações, né? Bom, marcas físicas é o mais notório, né? Mas algumas marcas físicas, elas podem passar como aqueles pequenos deslizes, né, e ocorrências do brincar de uma forma espontânea, como arranhões.
arranhões, assaduras. Às vezes os pais e mães já atribuem, o calor é porque está mais gordinho, e aí fica fazendo uma fricção, mas a fricção pode ter sido por outro motivo. Pode ter sido provocado por um contato envolvendo um adulto. Contusões, hematomas, traumas, né? Vontade de ficar sujo. A gente sabe que crianças, em geral, têm fases que têm uma dificuldade de querer tomar banho, mas isso pode ser uma forma de se proteger, inclusive, de novos abusos. Pensar que ficar sujo pode repelir o abusador e também, é lógico, um fato de proteção contra a dor. No caso do menino que foi assassinado, ele inclusive pede a babá que não lave a cabeça onde tinha o trauma, né? Porque ia doer, ia arder, enfim. Então é muito triste tudo isso, e a gente aproveita esse momento para poder chamar atenção justamente para impedir que isso aconteça com outras crianças, né? Agir de forma preventiva. Bom, tristeza, isolamento, inibição e até automutilação. A gente sabe que a situação hoje para as crianças, por conta da pandemia pelo coronavírus, as autoridades médicas e sanitárias têm nos advertido para que a gente tente ficar o quanto mais em casa, né? E o efeito desse isolamento social, que tem afetado a todos nós, em geral tem gerado mais ensimesmamento de uma forma mais generalizada. Mas a criança que demonstra esses sinais junto com os outros, e que a gente sabe que não é exatamente um comportamento que acompanhou a pandemia, é importante que a gente tome também isso como base, porque as artimanhas usadas por quem violenta são as mais sutis e quase imperceptíveis possíveis. Em geral, são pessoas acima de qualquer suspeita, muito queridas pela criança, pela família da criança. Ou seja, a sua palavra tem poder contra a criança. Então, ajuda a invalidar o discurso da criança. Elas seduzem para começar as crianças com coisas que gostam, brincadeiras, comidas, passeios, e depois do abuso, quase sempre utilizam de mais violência, né, na forma de chantagem, de ameaça, para que elas se calem. Então, por isso é tão importante a gente desenvolver a escuta atenta. Então, gente, é mais ou menos isso, um vídeo bem curto para que a gente pudesse falar sobre esses assuntos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil, e não se esqueça, se você pôde identificar dentro do seu círculo alguma criança nessas condições, ligue 100, aplicativo Proteja Brasil, não fique calado, ajude, porque você pode ajudar também a salvar uma vida. Um grande abraço e até a próxima.